A coruja sente o mundo quando o resto dorme. Mas e quando o mundo desperto vive dentro da cabeça dela? Quando o escuro não está lá fora, mas dentro da própria mente? É curioso como o silêncio da noite parece amplificar o ruído de dentro. Quanto mais o mundo desacelera, mais barulhenta fica a mente humana. A coruja observa isso do alto. O espetáculo invisível das luzes que nunca se apagam. Das pessoas que deitam o corpo, mas não o pensamento. É como se o dia tivesse criado um eco que se recusa a morrer. Vivemos em um tempo onde o corpo para, mas o cérebro continua correndo. As telas se apagam, mas as imagens continuam piscando por trás dos olhos. Você tenta dormir, mas sente que algo ainda está acordado. Um ruído elétrico, uma corrente constante de pensamentos. É o preço da dopamina fácil, a incapacidade de parar. A mente viciada em estímulo se comporta como um animal preso que corre em círculos dentro da própria jaula. E quanto mais tenta se libertar, mais se esgota. Há um ponto em que o pensamento deixa de ser útil e se torna apenas repetição. Você já sentiu isso? Aquele momento em que pensar parece pesado, como empurrar um carro sem combustível. Isso acontece porque, quando sobrecarregado, seu córtex pré-frontal desliga. O sistema que dá clareza entra em modo de sobrevivência. É por isso que à noite, quando você mais precisa de calma, o cérebro responde com confusão. Ele não está contra você. Está apenas cansado demais para organizar o caos que criou. E é nesse instante que a coruja desperta. Ela não tenta forçar a visão no escuro. Ela espera. Ela ouve. Ela entende que a clareza não é um esforço, é um ajuste. Enquanto os humanos apertam botões, rolam telas e tentam controlar o ruído mental, a coruja observa. Sua sabedoria está na paciência. Ela sabe que o escuro não é o inimigo. É o cenário onde a percepção amadurece. Talvez seja isso que esquecemos, que o silêncio é uma forma de inteligência. Que há uma sabedoria no não fazer, no não pensar. A coruja não caça o tempo todo. Ela conserva a energia até o momento certo. E talvez o cérebro precise aprender o mesmo, que desligar não é perder, é preparar-se para ver melhor. O problema é que confundimos descanso com ausência. Mas o verdadeiro descanso é presença, um tipo de atenção que não força nada, apenas reconhece. Quando a coruja fecha os olhos, o mundo continua o mesmo. O que muda é a maneira como ela o percebe. Ela sabe que o escuro é apenas o intervalo entre um olhar e outro. Você também pode criar esse intervalo. Ele começa quando você para de buscar controle e começa a observar o movimento natural dos seus pensamentos, sem tentar pará-los. É nesse instante, breve, silencioso, profundo, que o caos mental começa a se dissolver por conta própria. A coruja ensina que a mente só se reorganiza quando para de lutar contra si mesma. É o momento em que o pensamento deixa de ser ruído e começa a virar percepção. É aqui que nasce o primeiro passo do ritual noturno, o Night Reset, o reinício consciente do cérebro. Ele começa no instante em que você decide desligar o mundo antes que o mundo desligue você. Apague as luzes devagar, respire 3 vezes com presença e escolha um único pensamento para observar. Não analise, não julgue, não tente mudar nada. Apenas veja. Essa é a diferença entre o humano cansado e a coruja desperta. O humano tenta controlar o que sente. A coruja contempla o que existe. Quando os pensamentos surgirem, nomeie-os. Isto é medo. Isto é pressa. Isto é amanhã tentando nascer antes da hora. Essa pequena nomeação cria distância, e a distância cria poder. É o Silent Thinking Routine, o treino do silêncio observador. Ele transforma a mente em um espelho. Quanto mais limpa a superfície, mais clara a imagem. Nesse ponto, você não está mais tentando dormir. Está ensinando o cérebro a reconhecer o próprio ritmo. E pouco a pouco, o ruído interno começa a perder força. A última etapa é o 5-Minute Mental Flight, o voo mental de 5 minutos. Feche os olhos e imagine que sua consciência abre as asas. Ela sobrevoa o dia como quem observa um território conhecido, mas agora de longe. Lá embaixo estão as conversas, os erros, as pressas, os pequenos triunfos.
Você não precisa mudar nada, apenas observar. É um voo de desapego. Ao final, imagine-se pousando suavemente sobre o presente. Nada para consertar, nada para prever. Só o agora. É nesse pouso que o cérebro entende. O ciclo acabou. A coruja então recolhe as asas e silencia. Ela não dorme para fugir do escuro, dorme para escutar melhor. Porque o silêncio, para ela, é um campo fértil onde o pensamento se renova. A mente humana precisa lembrar disso. Não é o barulho que nos desperta, é o espaço entre os sons. Quando você aprende a estar nesse espaço, sem pressa, sem medo, o sono vem como consequência natural. E, nesse instante, o descanso deixa de ser biológico e se torna espiritual. Porque a mente não precisa de mais estímulos, precisa apenas de propósito no silêncio. Se esta mensagem encontrou você antes de dormir, não a leve como mais um pensamento. Leve como um convite. Experimente o silêncio hoje. Apague as luzes, respire fundo e veja o que acontece quando você simplesmente observa. E se essa voz da coruja falou com a sua mente, siga-a. Curta, compartilhe e volte amanhã, porque a sabedoria começa quando a noite se torna mestra.